Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta sessão solene em homenagem aos 60 anos de criação da Força Armada Interamericana do Brasil, FAIBRAS. Destacamos as presenças das seguintes personalidades: General de Brigada Márcio Tadeu Bétega Bergo, presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e vice-presidente do Clube Militar, que gentilmente abriu as portas deste auditório e cedia esta solenidade. Capitão de Mar-e-Guerra João Batista Torrent Gomes Pereira, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e antigo integrante do Estado-Maior da Força Interamericana de Paz. Professor Israel Bleiberg,
primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Senhor Jorge Alves da Conceição, presidente da Associação de Veteranos da FAIBRAS. Além de diversos amigos, confrades, dentre os quais mais de 20 veteranos da FAIBRAS aqui presentes, que conferem brilho especial a esta singela cerimônia de memória e homenagem. Muito obrigado pela presença de todos. Pedimos a todos que assumam posição respeitosa para o canto do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, povo heróico, gado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem na própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um som imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revela a sorte clave do concurso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada. Os filhos deste sol nascem, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada. Os filhos desse sol nascem, gente, pátria amada, Brasil. Podem se sentar, por favor.
o general Bergo, em nome do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e do Clube Militar, fará a abertura da sessão. Muito obrigado, Mataroque. Bom dia, meus amigos. Acredito, então, que agora todos já me conheçam, né? Sou o general Bergo, eu sou o vice-presidente, segundo vice-presidente aqui do Clube Militar, e sou o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Para que conheçam um pouquinho, eu vou deixar os folhetos ali sobre a mesa para que quem se interessar pegue e conheça o nosso instituto. Mas eu lhes dou as boas-vindas aqui hoje 3 vezes, boas-vindas triplas. Primeiro, em nome do Clube Militar. O Clube Militar nos hospeda, o Instituto nasceu aqui, estamos completando este ano 89 anos de existência, o ano que vem 90. Então, o Clube Militar, o Instituto viveu em outras sedes, por problemas técnicos e administrativos, acabamos voltando ao ninho que nos gerou e estamos aqui instalados no 12º andar. E segundo, em nome do IGHMB. O IGHMB é a Casa da História Militar Brasileira, é a sua casa, porque os senhores construíram e senhoras construíram a história deste país, que nós hoje cultuamos e temos a obrigação, temos a missão de honrar, de defender, de divulgar. Estamos situados aqui dentro do clube, eu sou o presidente, Daniel Mataroque é o nosso diretor financeiro, o professor Israel é o nosso diretor de comunicação, e a casa é sua, a casa é nossa, o IGHMB é nosso. Venham aqui nos visitar e quem desejar se associar será muito bem-vindo. Eu já fiz um desafio aí, façam a história da FAIBRAS, contem, façam um artigo para que a gente publique na nossa revista, o professor Israel está aí, o Daniel Mataroque está aí, estejam à vontade, porque o Instituto é vosso, é nosso. Terças-feiras temos as nossas sessões. Hoje à tarde, no 12º andar, nós faremos uma sessão. Fazemos presencial para quem vem aqui. Quando vem um efetivo considerável, a gente abre aqui o auditório. Mas como o Instituto é espalhado pelo Brasil inteiro, pouca gente vem aqui, a internet facilita muito e a gente tem. Hoje a palestra será ministrada de Porto Alegre, né? O palestrante estará em Porto Alegre, é o nosso vice-presidente. Então, a gente faz lá no 12º andar, mas todos são bem-vindos aqui. E eu lhes cumprimento pela terceira vez, pessoalmente, porque somos mantenedores de paz. Eu também sou membro de... A FAIBRAS foi da OEA, a missão, né, em 1968, né, 65, isso. E eu trabalhei lá em Curitiba, na minha unidade lá, eu era capitão ou major, ele era reserva, não sei se vivo está ainda, Coronel Dumani, serviu lá, talvez aí alguém conheça. Tive a honra de conhecer o general Meira Matos aqui na ECM também, e outros participantes. Então, esse trabalho eu conheço e reconheço e cultuo. E eu também fui da UNAVEM, na época era somente UNAVEM, éramos observadores militares da ONU, passei 1 ano e meio em Angola, e naquele ano, o Peacekeeper, departamento da ONU, embora a FAIBRAS tenha sido da OEA, né, a UNAVEM era da ONU, naquela ocasião, naquele ano, o Departamento de Operações de Paz recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu tenho um 0,000 qualquer coisa por cento, mas 1000% de orgulho por ter feito alguma coisa pelo nosso Exército, pelas nossas Forças Armadas, pelo nosso país e pela nossa humanidade, como os senhores fizeram também. Vimos países destroçados por conflitos e isso tudo nos acumulou essa experiência e nós estamos hoje aqui já com livros escritos e artigos sobre isso e estamos fazendo aqui o que eu chamo no nosso instituto de PhD, pesquisar, honrar e defender o Brasil. Por isso eu digo PhD Brasil. Viva a FAIBRAS, viva a UNAVEM, viva a paz, né, que todos queremos, embora a gente saiba que seja muito difícil. A cada dia que a gente abre o jornal, a gente vê conflito, no Oriente Médio, na Europa, na Ucrânia, aqui nos nossos bairros vizinhos, aqui, infelizmente, o ser humano é assim, mas a gente faz a nossa parte. Os senhores fizeram a sua parte, nós fizemos e estamos fazendo no nosso Instituto Honrando. Sejam bem-vindos, usem, venham aqui no clube, o clube é nosso, é vosso, o Instituto é de vocês. Então, com muita honra que me foi dada, está aberta essa nossa sessão. Fiquem à vontade e quem desejar permanecer à tarde será muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, sejam felizes todos, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.
60 anos de criação da Faibras, uma memória de coragem. No mês de abril de 1965, em meio a uma longa e grave crise política e social na República Dominicana, com uma série de golpes e assassinatos, nova tentativa de revolução resultou na deposição do presidente, na formação de uma junta militar e de um governo paralelo revolucionário e no princípio de uma guerra civil generalizada. Era o contexto da Guerra Fria, em que todo conflito local era permeado de profunda rivalidade ideológica e extremismo revolucionário, atraindo em todas as partes do globo a atenção e a intervenção das grandes potências. Tendo o chefe da junta militar pedido auxílio aos Estados Unidos para tentar garantir as vidas e as propriedades da população de seu país diante de uma suposta intervenção externa, materializada na guerrilha comunista com apoio russo, chinês e cubano, a Organização dos Estados Americanos, criada menos de 2 décadas antes e destinada à defesa, integração e cooperação entre os países do continente, resolveu atuar de maneira direta e decisiva. Com amparo no Tratado de Assistência Recíproca, assinado pelos países americanos na Convenção do Rio de Janeiro de 1947, foi criada, em 23 de maio de 1965, a Força Interamericana de Paz da OEA, composta por tropas de diversos países do continente e sob um comando unificado, exclusivamente para atuar na República Dominicana e tentar restaurar a normalidade democrática e o clima de paz no país, bem como assegurar a defesa dos direitos humanos. Sob o comando da FIP estava uma estrutura de Estado-Maior, uma força norte-americana e uma brigada latino-americana, esta composta majoritariamente de tropas brasileiras, seguidas de pequenos efetivos de Honduras, Paraguai, Nicarágua e Costa Rica. Tanto o Comando-Geral da FIP quanto o Comando das Forças Latino-Americanas ficaram a cargo de 2 generais e um coronel brasileiros, todos veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial. O núcleo da tropa brasileira, batizada formalmente como Destacamento Brasileiro da Força Armada Interamericana e imortalizado pela sigla FAIBRAS, era composto pelo Regimento Escola de Infantaria, conhecido pela sigla REI, atual 57 Batalhão de Infantaria Motorizado, Escola. O efetivo da FAIBRAS contava com 1.200 soldados na FIP, revezados a cada 6 meses, aí incluído um batalhão do Rei e um grupamento de fuzileiros navais. Em setembro de 1965, após 4 meses de atuação da FIP, foi empossado um governo de transição e aceito um armistício entre os grupos em conflito. Em junho de 1966, foram realizadas eleições gerais no país. Após uma atuação de 16 meses, a FIP deixou a República Dominicana em setembro de 66 e a FAIBRAS foi formalmente extinta, já no Rio de Janeiro, no dia 30 do mesmo mês. A FIP foi, até hoje, a única missão de paz operada pela OEA. Entre 1965 e 1966, divididos em 3 contingentes, o Brasil enviou quase 4.000 soldados para a República Dominicana, além de dezenas de oficiais de logística, transporte, apoio e Estado-Maior das 3 forças. Muitos estão aqui presentes hoje, é uma honra para nós. O efetivo brasileiro representou cerca de 10% do total empregado pelos norte-americanos. Como marca de sacrifício, a FAIBRAS teve o saldo de 4 mortos, 8 feridos com gravidade e incontáveis veteranos com marcas físicas e emocionais de uma guerra nunca esquecida. No dia de hoje, todos esses homens, veteranos, vítimas e sobreviventes, recebem as nossas homenagens. Uma salva de palmas para os senhores. Assistiremos agora à palestra Memórias da FAIBRAS e de seu comandante, General Meira Matos, proferida pelo professor Israel Bleiberg, presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, seção Rio de Janeiro, primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira e membro da diretoria do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Por favor, professor.
melhor apagar essas luzes, né? É bom apagar só as daqui, né? Senão o pessoal vai acabar dormindo aí no escurinho. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Seu comandante João Batista, uma grande honra tê-lo presente. Veterano Jorge Conceição, muito obrigado pela presença. Senhores veteranos, é muito bom tê-los aqui. Eu vou fazer um breve resumo, aproveitando que estamos aí comemorando os 60 anos da criação da FAIBRAS, né? Criada no dia 6 de maio de 65. Então, aí estão os símbolos, né? Já fazem 60 anos, símbolos que os senhores envergaram no uniforme, né? E ainda usam até hoje. Então, a gente vai falar brevemente sobre os 60 anos da criação, né? E um pouco da memória dos veteranos naquela missão da República Dominicana. A primeira missão de paz do Brasil foi em 57, e ela durou 10 anos, né? E ela já estava se aproximando do final, em 67, né? Quando em 65 entrou em ação a FAIBRAS, né? Inclusive, alguns veteranos participaram das duas. E alguns participaram de 3, né? Houve veteranos da FEB também, nessas missões. Bom, aquela época era uma época muito diferente de hoje em dia, né? Eram tempos da Guerra Fria, né? Tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana, né? Fidel Castro, 1960, a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, presidente Kennedy, Nikita Khrushchev, e estava começando a Guerra do Vietnã, né? Então, em 59, o governo de Cuba foi deposto, né, pelos revolucionários de Fidel Castro, e logo depois a Cuba foi expulsa da OEA, e inclusive o Brasil rompeu relações com Cuba, né, de 64, e só foi reatar em 1985. Tínhamos aqui o adido militar americano, que era o general Vernon Walters, era uma figura controversa, né? Ele tinha sido capitão na FEB, oficial de ligação do 5º Exército Americano com a FEB, né? Ele conhecia todo mundo, Castelo Branco, todos aqueles militares que serviram na FEB e depois participaram do governo a partir de 64. Então, a FAIBRAS ela começou devido à instabilidade política na República Dominicana, né? Nesse quadro todo que eu mencionei, né? De Guerra Fria, etc. Então, a ideia era que uma força interamericana de paz restaurasse a normalidade, mantivesse a segurança e colaborasse para que houvesse um clima de paz e conciliação. Então, aqui está a criação, né? Há exatos 60 anos. O doutor José Mora, secretário-geral da OEA. Essa foto é do acervo do general Meira Matos, na ICM. Ele está aqui. E os comandantes americanos e das outras nações amigas latino-americanas.
Essa força de paz, FIP, ela foi constituída basicamente pelos americanos, né? Mais de 40 mil. O Brasil foi a segunda força, né? E os outros países tiveram representações quase que simbólicas, né? E ela durou pouco, né? Cumpriu a sua missão e foi desativada 2 anos mais tarde. Eram os tempos do presidente Castelo Branco, né? A força teve essa duração de 1 ano, foram 4 mil militares em 3 contingentes, e as principais operações são o Palácio Nacional e a operação da Cidade Nova, né? Onde houve muitas baixas, e a FIP também teve baixas, né? Então, tudo isso eu estou aí resumindo, porque os senhores viveram tudo isso, né? Então, não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, né? É apenas um resumo aí didático. O comando da força foi exercido por 2 generais brasileiros. Está aqui o general Panasco Alvim, que foi um artilheiro da FEB, né? E aqui o general Álvaro Braga. Então, essa foto aqui ainda é dos 50 anos, né? E aqui temos os nossos fuzileiros, né? A Marinha também teve uma participação. Está aqui o nosso comandante, João Batista, né? Que era do Estado-Maior da Força Naval. E aqui está o comandante, o coronel Paulo Campos Paiva, futuro general, e ele tinha sido capitão na FEB, né? Era o comandante do 1º Batalhão do Regimento Escola de Infantaria. O nosso embaixador junto à OEA, Ilmar Pena Marinho, o general americano, né? Subcomandante, e essa foto é do Arquivo Histórico do Exército. Aqui temos uma foto, né, do avanço do batalhão sobre o Palácio Nacional, que é do acervo do Regimento Escola de Infantaria. Então, quem sabe algum dos senhores, né, estava aqui nesses jipes, né, ou estava aqui avançando em direção ao Palácio Nacional. Então, foi uma missão difícil, né, que foi muito bem executada pela nossa tropa. Então, o rei mandou um batalhão com 840 homens e a Marinha mandou um grupamento de fuzileiros com 270 homens, composta de uma companhia reforçada, pelotão de polícia e o grupo de apoio logístico. Essa foi a primeira missão de paz dos fuzileiros, com 2 contingentes do 1º Batalhão de Infantaria, Batalhão Riachuelo, e mais tarde do 2º Batalhão, o Batalhão Humaitá, que existe até hoje. Essa missão teve algumas novidades, né? Porque o Exército, naquela época, ainda usava os fuzis Mauser, que foram produzidos na Alemanha, né? Já naquela época já estavam aí com 50, 60 anos de uso, né? Então, nessa ocasião, foi introduzido o FAL, o fusível automático leve. E também algumas novidades que a tropa experimentou e que hoje são comuns no nosso Exército, mas na época era novidade, né? Operações com helicópteros, guerra na selva, na montanha, e as ações cívicas e sociais, né? Isso já vinha da época da FEB, né? Onde os brasileiros eram sempre muito admirados pela população, porque eles tinham muitos cuidados, né, com os civis não combatentes. Na FEB até se dizia que os americanos davam a comida que sobrava, os ingleses queimavam a comida que sobrava, para não propagar doenças, e os brasileiros tiravam da boca para dar para as crianças italianas.
E lá em São Domingo não foi diferente, né? As tropas foram muito apreciadas pela população. Bom, mais tarde, então, essa ilha aqui, que é a ilha de Hispaniola, né? Está aqui numa posição privilegiada, né? Flórida, Cuba, América Central. Então, 50 anos mais tarde, uma nova missão, essa bem maior, né? Iria operar na ilha de Hispaniola, aqui no Haiti, né? que compartilha a ilha de Hispaniola com a República Dominicana. E esse é o nosso comandante, né? General Meira Matos, ele falecido aí em 2007, né? Ele foi capitão do 6º Regimento de Infantaria da FEB. Ele era o oficial de ligação do quartel-general da FEB com o 5º Exército Americano. E ele teve desempenho em combate, né? Recebeu a Bronze Star do Exército Americano, além de outras medalhas concedidas pela FEB. E mais tarde foi o subchefe do gabinete militar do presidente Castelo Branco, né? Com quem ele havia servido na FEB. E foi, então, o comandante do destacamento brasileiro, da FAIBRAS. Mais tarde, ele comandou a Academia Militar das Agulhas Negras e, já na reserva, ele se tornou um grande pensador militar, né? Fazia palestras na Escola Superior de Guerra, foi um dos grandes geopolíticos nacionais. Então, aqui tem uma declaração do antigo embaixador em Israel, naquela época da FAIBRAS, né? Um pouco depois, José Osvaldo de Meira Pena. Segundo ouvi de provável primo longínquo, general Meira Matos, então ele era meio aparentado com o embaixador Meira Pena. Os Meira procedem da Galícia espanhola, descendem de um dos primeiros povoadores do Brasil, João Ramalho. Então, é uma linhagem antiga, né? Do general Meira Matos. E ele deixou aí esse pensamento, né? Já nos anos 2000, né? Pouco antes de falecer. Os frutos da missão de paz perduram até hoje, passados 4 decênios. Então, deu certo, né? Foi uma importante colaboração do Brasil para a paz na América Latina. Esse é um livro cuja leitura eu recomendo, Violência e Pacificação no Caribe, do coronel Fernando Veloso Gomes Pedrosa, onde ele faz uma comparação entre as missões em São Domingos e no Haiti. Bom, não vou me estender mais, porque o assunto já é sobejamente conhecido dos senhores, né? Foi apenas uma homenagem que a gente quis prestar, fazendo um pequeno resumo didático da atuação da FAIBRAS, ou seja, dos senhores, né? Há 60 anos atrás. Então, muito bom aí vê-los firmes e fortes, né? E agradeço aí a paciência. Acho que foi tão rápido que não deu nem tempo de dormir. Obrigado, professor Israel. Na sequência, o senhor Jorge Alves da Conceição, presidente da Associação dos Veteranos da FAIBRAS, fará uso da palavra. A paz para todos. A paz para todos, em primeiro lugar.
Vamos dar uma salva de palma maravilhosa, maravilhosa, para o Deus Todo-Poderoso. Agora, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reverenciando a FAIBRAS. Seria melhor. Seria melhor. Alô. 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 Bom, meus irmãos, eu estou aqui na função de presidente da FEB, da Forças Armada Interamericana Brasileira. E eu queria, antes de mais nada, já que eu agradeci a Deus por estarmos aqui, e nós perdemos, como o irmão colocou aqui, nós perdemos pessoas, tombaram lá em São Domingo. E muitos dos nossos colegas nós perdemos aqui no Rio, perdemos nas suas casas. 1 minuto de silêncio é fundamental. E eu quero pedir aos irmãos para que façamos 1 minuto de silêncio em homenagem aos nossos irmãos que hoje já não estão mais conosco, mas que estiveram lá em São Domingo, lutaram lá, brigaram lá, retornaram e até hoje já se foi para o outro lado e não foram reconhecidos. Mas serão, as suas famílias serão, em nome de Jesus. A partir de agora, 1 minuto de silêncio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar aqui. Eu queria já, de início, agradecer a presença do senhor comandante, agradecer a sua presença, que gentilmente o senhor chegou e falou conosco. E o senhor está aqui conosco, nos honrando com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Aos nobres colegas que estiveram na guerra conosco, aos nobres colegas que estiveram na guerra conosco, eu não poderia deixar de estar com cada um de vocês. Quando me ligam, eu tenho um imenso prazer em abraçar por telefone, dizer, eu amo vocês, todos vocês. Porque o que nós, as autoridades desse país não reconheceram até agora, mas nós, lá naquele local, lá no território estranho, terra estranha, tudo contra nós. Nós perdemos nosso tempo lá. Nós não fomos para lá porque fomos, por nossa questão, por nós querermos, nós fomos designados, comandante. Nós fomos designados. Você vai,
você vai, a primeira companhia vai, a segunda, a terceira, a CPP, a companhia de Petrecho. Todas as companhias do 1º Batalhão do Regimento Escola de Infantaria seguiram para lá. Em 1965. E hoje, 2025, fazem 60 anos. Que há 60 anos a gente briga e não vamos desistir. Perdemos guerreiros, perdemos homens que caíram, já se tombaram, mas não vamos desistir. Nós, comandante, nós temos uma guerreira fazendo parte da FAIBRAS. É a nossa nobre advogada Raquel Andrade, a qual eu desejo, peço uma salva de palmas para ela. Ela se encontra aqui, por favor. A doutora Raquel Andrade, ela abraçou a FAIBRAS. Ela abraçou a FAIBRAS. Ela veio de Brasília, ela estava em Brasília ontem falando comigo, era umas 10 horas da noite, falando comigo lá de Brasília. Pegou o avião, foi para casa, se trocou e está aqui entre nós. É a luta é grande e ela não se esconde, ela parte para cima. Então, ela vai usar a palavra daqui a pouco para agradecer a presença de vocês. Eu saúdo a todos, as autoridades que aqui estão. Senhoras e senhores, eu tenho uma enorme honra em ter me incorporado ao Exército Brasileiro. Em 15 de janeiro de 1965. Naquela época, o destino começava a forjar em mim a dignidade de um soldado brasileiro, o qual eu me sinto orgulho até hoje. Desde 1965, eu me sinto orgulho de ter incorporado no Rei. Naquela data, o destino começava a forjar em mim a dignidade. E é espelhando nessa experiência que aqui eu venho contar em meu nome e em nome de todos os meus companheiros de luta e irmãos de armas, um pouco da epopeia que vivi como integrante da FAIBRAS. Quando o Brasil decidiu integrar a Força Armada Interamericana Brasileira, em 1965, há 60 anos atrás, todos nós éramos jovens, soldados, que estávamos iniciando a vida. Não sabíamos praticamente nada. Meu comandante, 18 anos. O que é uma criança com 18 anos? Então, volta aqui, rapaz. Em 65, há 60 anos atrás, todos nós éramos jovens soldados, estávamos iniciando. Felizmente, ingressamos numa das mais gabaritadas unidades. Nós alistamos e nos incorporamos no Regimento Escola de Infantaria. O Regimento Escola de Infantaria é uma das mais nobres unidades militares que tem na Vila Militar. O Regimento Escola de Infantaria é o famoso Rei. Você já ouviu falar, comandante? É o famoso Rei. Quem não conheceu esse Rei? Quem não ouviu falar no Rei? E o Tigre? É o Tigre.
eu criei, o comandante, eu criei um slogan da Faibras que diz assim: Brasil, Faibras, Faibras, Brasil. Brasil, Faibras, Faibras, Brasil. O senhor quer ver como vai ficar? Brasil! Faibras! Esse é o slogan que eu criei, que para provar que nós estamos aí decididos, firmes, cara de tigre. A OEA solicitou e contou com 7 países membros: Estados Unidos da América, Brasil, Paraguai, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador e Honduras. A OEA solicitou apoio, ajuda a alguns países. Esses foram os que aceitaram, os que foram convocados para isso. E o Brasil enviou para lá 3.600 homens. O maior contingente era brasileiro. Haja visto por isso, talvez seja por isso, que o nosso general Meira Matos, ele comandou todas aquelas tropas. Ele não só comandou o Brasil, ele comandou o americano, ele comandou os hondurenhos, ele comandou os paraguaios, ele comandou El Salvador, ele comandou todas as unidades que estavam lá, todos os países que estavam. Quem é do Nordeste aí fala cabra macho, não? Cabra macho. Pois bem, conforme eu disse, incorporamos em 15 de janeiro de 65 e em 1965 começou-se a preparação. Nisso eu coloco o seguinte: 18 anos. Tudo é festa para quem tem 18 anos, né? Tudo é festa. É ou não é? 18 anos, tudo é festa. Sobe, desce, pula, sai, tudo era festa. Então, você vai para a guerra, oba! Você vai dar tiro, oba! Então, era festa. E só que quando a gente retornou, a gente não sabia, foi dada a baixa para cada um de nós, a gente assinamos e viemos embora. Mas, dentre os 3.600 que lá foram, eu, por exemplo, falo por mim, eu fiquei 30 anos cuidando da minha cabeça. Eu fiquei 30 anos sem ter CPF, sem ter identidade, porque eu não respondia por mim. E o meu filho é que fazia tudo isso por mim. Então, aqueles tiros, aqueles estrondos, tudo que aconteceu naquele continente refletiu na nossa mente. E hoje, muitos de nós, alguns de nós, não têm pernas, perderam o braço, faleceram. E nós que estamos aqui, estamos lutando por ele. Por eles. A luta é de todos. A luta não é do Ribeiro, a luta não é do Elias, a luta não é do Andrade, a luta não é do Moraes, a luta não é do Ivan, a luta não é a luta de todos nós. Enquanto nós tivermos condições, eu convocar e as pessoas virem, a gente vai lutar. Nós vamos lutar. Bom, em sequência, os dias após assinar este decreto, vamos lá falar sobre o decreto. Decreto-lei número 56.308, de 21 de maio de 65, decreto-lei, o presidente daquela época, que foi o Castelo Branco, ele assinou um decreto-lei, foi sancionado esse decreto em 1965, dia 21 de maio de 65. Esse decreto cria
Ele criava o Destacamento Brasileiro das Forças Armadas Interamericanas Brasileiras. O marechal, nessa época, ele era Marechal Castelo Branco, era marechal. Ele sabia o que ia acontecer conosco. Então, ele nos amparou. Ele criou esse decreto para nos amparar. Nós estamos nas mãos disso aqui. Agora, temos que saber jogar o tabuleiro, porque temos que saber jogar para a gente chegar até o bem maior. Temos que saber tocar nas pessoas. Nós temos um canal no YouTube, e que esse canal do YouTube que está aqui, olha, coloca o primeiro vídeo, por favor. Sim. Isso aí. Não. Heróis. Que contam histórias. Essa foi uma solenidade que nós fizemos lá no CC Copab. Esse nosso amigo aqui, ele perdeu a visão, não enxerga. Eles voltaram, mas nunca foram os mesmos. Levam no olhar o peso de batalhas que ninguém viu na guerra. Na alma, cicatrizes que só o tempo é capaz de curar. Essa aqui é a nossa doutora Raquel. Ela vai usar a palavra daqui a pouco. Sonhos por dever e o conforto do lar por encanto desconhecido. Lutaram não por glória, mas por um ideal. Por nós, pela liberdade que hoje, muitas vezes, tomamos como garantia. Guerreiros. Todos nós. Silenciosa dentro de si. Eles não pedem aplausos, não exigem homenagens, mas merecem tudo isso e muito mais. Veteranos são a prova viva de que coragem não é ausência de medo, é seguir em frente, mesmo com medo. A eles, nosso respeito eterno, nossa gratidão mais profunda e a promessa jamais esqueceremos. Porque enquanto houver uma bandeira hasteada, enquanto o hino ecoar no coração do povo e enquanto a liberdade for o ar que respiramos, o sacrifício deles jamais será em vão. Pátria amada não esquecerá de seus heróis. Isso aí. Esse é o desfile lá no Secopab com as viaturas de paz, viaturas brancas. Daniel. Esse aqui pode ser. Põe esse aqui. Tudo isso aí está no YouTube. O mundo está vendo isso. O mundo está vendo isso.
canal da Fibras. Canal, entra no YouTube e coloca Fibras. Aparece isso aí. Então, pessoal, tem um pessoal desfilando aí. Seria esse aqui? É esse ali? Não, não é esse aí não. Esse aqui é do rei, não é do rei não. Eu acho que é aqui. Mas, muito bem. A gente não vai conseguir achar agora. Não vou conseguir achar agora. Mas isso aí, nós estamos criando esse canal, criou esse canal, porque o YouTube ele vai nos ajudar, porque isso aí vai ser um livro, é um livro que nós vamos fazer. A doutora Raquel está né? E outras pessoas estão se juntando para, junto conosco, criarmos um livro. Ainda há pouco eu recebi, até o general falou comigo, ó, esse livro que vocês fizerem, vem aqui, fazer aqui. Ele se mostrou favorável a estar no nosso livro, a falar. Então, isso aí, muita gente, muitas pessoas vão estar conosco. E o YouTube vai nos ajudar. 50% ele, dependendo dos inscritos. Né? Nós temos que ter um determinado número de inscritos para que ele se sensibilize a nos ajudar. Então, por isso que eu peçam, é só falar para ele, ó, entre no YouTube e procure o canal Fibras. Entre no YouTube. Entrou no YouTube, tocou, escreve Fibras, vai aparecer isso. Aí ele coloca ali escrito. Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai nos ajudar. Entendeu? É isso que eu peço a vocês. Então, deixa eu terminar. Ao sermos designados naquele momento para ir para a República Dominicana, o Congresso Nacional sancionou o decreto, dia 21 de maio de 65, e já em 27 nós embarcamos e chegamos a São Domingo. E dali para frente, a luta, passamos ali, eu passei 6 meses, outro contingente mais 6 meses, e o terceiro contingente 6 meses. Muita luta, muita batalha, muito tiro, muitos problemas, muito, né? Porque quem não tem medo de guerra? Quem não tem medo, né? Mas acontece que o jovem não estava nem aí. Hoje eu não faria o que eu fiz naquela época. Hoje eu não faria. Né, coronel? Né, general? Né, o comandante? Né? Hoje eu não fazia isso. Mas é isso que aconteceu. Então, por isso, meus amigos, muito obrigado pelo... ninguém dormiu, que eu ando, falo, entendeu? Tem certeza que ninguém dormiu, entendeu? Eu só quero que vocês... Ninguém cochilou também. Muito obrigado por todos que vieram até aqui. E a doutora Raquel vai daqui a pouco falar com vocês. Pode vir aqui, ô Daniel. Um grande abraço para todos. Dando prosseguimento, ouviremos as palavras, então, da doutora Raquel Andrade. Doutora Raquel Andrade, advogada da Associação dos Veteranos da Fibras. Por favor, doutora Raquel. Cumprimento a todos. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Cumprimento a todos aqui presentes. Vou ficar na ponta dos pés. Obrigada. Cumprimento a todos aqui presentes, de forma indireta, aqueles que, por alguma motivação,
não puderam estar nesta data junto a todos nós em comemoração de um momento tão significante, tão importante para a vida de todos os senhores, assim como para todos nós brasileiros. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecê-los e parabenizá-los por representar o nosso país nessa missão de paz. Missão de paz importante que hoje repercute, né, até a presente data. E interessante que, em conversa, né, com o general Rabelo, ele nos trouxe um ponto significativo para o próprio Exército Brasileiro, que nesta missão, muitas atividades, ainda nos dias de hoje, são consideradas e aplicadas no Exército Brasileiro. Então, nós podemos observar a importância desta missão de paz. Então, eu gostaria de, novamente, reiterar aqui e parabenizá-los por essa missão. E gostaria eu verifiquei aqui um ponto relevante em uma pesquisa, que a experiência da FAIBRAS na República Dominicana foi a primeira e única vez que o Brasil participou de uma força de intervenção multinacional como aliado dos Estados Unidos. Ainda, após o fim da intervenção, houve reconhecimento e discussão sobre o impacto da experiência na vida dos soldados brasileiros envolvidos. Modéstia à parte, aqui cita que houve um reconhecimento, mas, de certa forma, esse reconhecimento, até a presente data, é a busca constante dos senhores, quanto guerreiros nessa missão de paz, quanto civis, quanto ex-combatentes, quanto representantes não só do Brasil, mas em prol da própria família, em prol de cada um de nós brasileiros, sejam eles civis ou militares. Então, eu fui convidada a estar aqui junto dos senhores, abraçando essa causa de suma importância e busca diária do direito dos senhores. Conforme dito, ainda na data de ontem, eu estive em reunião, assim como na quinta-feira, no Exército Brasileiro, exatamente em busca desse reconhecimento, em busca desse direito. Acredito que está evoluindo todas essas possibilidades desse reconhecimento, não só na qualidade de ex-combatentes, mas sim em relação a direitos, inclusive pecuniários. Então, nosso objetivo é, em regra, esse reconhecimento de todos os senhores. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e parabenizo a cada um com todo carinho e honra de estar aqui podendo falar com todos nessa data. Obrigada. A doutora Raquel pediu para mim ontem para que eu falasse sobre identidades de vocês, CPF e comprovante de residências. Algum de vocês trouxe isso? Eu coloquei no grupo isso.
Ela está precisando disso, porque porque por enquanto está muito frouxo, né? A gente precisa, ela precisa de saber quem está nas mãos, né? Quem é que a gente pode contar. Com licença, eu estarei criando, inclusive, um e-mail. Eu estarei criando um e-mail exatamente para esse fim, para envio dos dados, né, a identidade, acrescida do CPF, comprovante de renda e aquele que tiver a comprovante de renda e residência. Aquele que tiver o comprovante de residência em seu nome, excelente. Não tendo, é aquele responsável titular por essa conta, né, essa fatura. Ainda, neste e-mail serão enviados esses dados e peço ainda a gentileza de acrescentar a cada um dos senhores nesse e-mail informações que cada um entende pertinente, fatos que aconteceram com cada um. Por quê? Irá enriquecer todos os procedimentos que formalizaremos futuramente, né? Inclusive serão, com certeza, observados numa construção de um livro, né? Que estamos em busca desta vitória também. Então, eu peço a gentileza de cada um dos senhores, estarei informando o e-mail, e aquele que puder contribuir, divulgando para os demais colegas, para os demais ex-combatentes, para que possamos, de forma unida, vencermos mais essa possibilidade que temos de reconhecimento como um todo. Digo, uma busca constante, né, uma busca que podemos hoje considerar 60 anos, 60 anos. Né, nesta busca, e acreditando que esse reconhecimento chegará, né, e que possamos ainda acreditar que em breve. Então, eu estarei à disposição de todos os senhores, ligações telefônicas ou envio mensagem no WhatsApp, torna-se um pouco, digamos assim, inviável, porque documentos, às vezes, eu não consigo abrir naquele momento, aí no futuro eu vou tentar abrir e não consigo acesso. Às vezes conversamos e aquele documento fica perdido. Então, formalizar via e-mail é a melhor opção para que a gente possa ter garantido, né, todas essas informações sem nenhuma perda. Então, eu conto com todos os senhores com essa colaboração, não só no sentido de enviá-los, mas sim de compartilhar essa necessidade para que possamos, mediante um quantitativo expressivo, estarmos em busca desse direito e podendo apresentar, né, o interesse de cada um aqui presente e não presente, ainda que de forma indireta, representante na qualidade dos seus familiares, esposa, filhos. Então, é esse o meu pedido e a minha orientação nesse momento. Nós estivemos no Comando Leste, em uma reunião lá com os generais, e ele falou sobre o desfile de 7 de setembro. E eu questionei, porque ano passado, nós desfilamos, mas ele não foi dito nada com relação à FAIBRAS. Então, eu levantei. Pois não. Sim, claro.
Então, eu levantei e disse para ele que nós iríamos fazer isso. Mas ele disse, preciso de pelo menos 30. Não, 60. 60? Mínimo. Pessoal, bom dia. Nós tivemos uma última reunião, a próxima agora, eu acredito que seja a última, dia 7. Nessa reunião foi eu, Conceição e o Elias. Então, como ano passado, ele está até presente, houve muitos, pessoal, infelizmente, muitos nossos companheiros não estão podendo se locomover. Então, foi disponibilizado 7 viaturas, correto? Até ele, o Moraes e outros mais desfilaram ali o nosso amigo Ribeiro. Então, nessa última reunião, até ele se levantou e falou a respeito das viaturas. E eu acredito que agora, dia 7, depois da manhã, acredito que seja a última reunião da coordenação do desfile, que vão querer exato a pessoa que não vão poder se locomover, desfilar normalmente. Vai ser através da viatura. Tem alguns, seria bom que todos que estivessem aqui comparecessem, se possível, até nessa reunião dia 7, que é depois da manhã. E principalmente no desfile, entendeu? Quem é que não pode se desfilar? Desfila normalmente. Levanta a mão aí. Tem 4. O ano passado foram 7. 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele não vai poder, não. Ele está com problema de saúde muito, muito grave. Ele e Moraes. Moraes pode ser que venha. Ele até ficou de vir hoje. Moraes, desculpa. Eu até conversei com ele. Faz o possível. Sabe por quê, pessoal? Deixa eu explicar a vocês. Rapaz, não é de hoje que eu vim batendo. Essa nossa missão, rapaz, foi a maior missão, tanto é que os comandantes da solenidade, né, que havia homenagem, geralmente já acabou. Mas era um ano no Rei e outro ano na Marinha. Muitos de vocês estão lembrados disso, correto? Eles me faziam questão que após a Segunda Guerra, a maior missão que o Brasil participou foi essa missão, rapaz. Só em ter 6 países, rapaz. 6 países na missão, né? Como foi mencionado aqui. Espera aí, irmão, deixa eu terminar aqui o meu raciocínio. E foram 6 países, isso comprova, rapaz. Infelizmente, sabe como é que é nosso país, correto? Eu vou abrir o verbo, nosso país, é isso. Você está vendo aí, para conseguir o nosso direito. E tem mais, o Brasil é devedor para a gente. Vamos botar na cabeça, pessoal. Não vão... Entendeu? Então, deixa isso de lado aí. Eu sou muito revoltado nesse sentido, porque não havia necessidade de fazer isso tudinho, nós vimos há anos lutando. Só para lembrar os senhores aqui como nós temos direito. Todo mundo sabe aqui que em 1982, na época, o presidente do Brasil era João Batista Figueiredo. Na época, nós não tínhamos um espaço, né? Nós estávamos acoplados o pessoal do Suez. O que ele fez? Convocou a diretoria de Suez, mas para falar sobre o Faibras. Foram em Brasília, em 1982. Foram em Brasília. Ele, como era um camarada estourado, até falei, tinha um jogo que era prendo e arrebento. É o que está faltando hoje no nosso país, infelizmente. Olha só. Aí o que acontece? Foram 5 dessa diretoria do Suez. Na época, os caras eram inspetor da Polícia Federal, delegado, advogado. Aí ele virou o pessoal e falou, pessoal, você sabe qual o motivo vocês estão aqui. A reunião é o seguinte, estava a papelada na mesa, é o seguinte, você tem direito a um soldo de 2º sargento, mas sem direito a 5 anos de atraso. Aí os 4 ou 5, não me lembro bem o número exato, olharam e falaram, não, senhor, porque tem uma lei internacional que nem os combatentes podem ganhar um soldo de menos de 2º tenente, correto? Aí o que acontece? Ele falou, não, senhor, nós queremos um soldo de 2º tenente e 5 anos de atraso. É? Na mesma pergunta, rasgou de imediato. Está acabada a reunião. O que eles tinham que fazer? Pensar no menos favorecido, como tem muitos colegas. Eu tenho um colega, eu tenho a foto tudo documentado, morreu mendigando lá em Magé, trabalhando naquela fábrica de tecido. Quando foi mandado embora, na esperança que fosse amparado, morreu na mendigando. Não só ele, como em Caxias. Aí teve outros. Então, o que acontece? Aceitava que era um bom negócio, automaticamente já estava reconhecido como ex-combatente. Na verdade, não são, mas na lei, essa lei não. Vamos mentir. Aí o que acontece? Recebia aquilo,
Quando chegasse 88, com a nova Constituição, automaticamente era reconhecido, não havia nem necessidade de entrar na justiça. Mas falta de humildade, né, e reconhecer o que está acontecendo com nossos colegas, aconteceu isso. Então, pessoal, vamos aqui nesse vídeo. Vamos fazer o mais possível para comparecer no dia 7, né? E não deixar de comparecer no 7 de setembro, que essa última reunião vai ser já determinando como vai ser. Ele vai pedir a quantidade de pessoal que não pode desfilar normalmente e a quantidade de viatura vai ficar disponibilizada. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho que falar com vocês, tá bom? Obrigado. Fico com Deus aí. A senhora vai usar uma viatura. Irmãos, vocês já viram como é difícil as pessoas falarem em Faibras? Não se fala em Faibras. Então, nesse dia lá no Comando Leste, que o Andrade relatou aqui agora, o salão estava lotado, devia ter mais ou menos lá umas 120 pessoas. Então, ele falou sobre o evento de 7 de setembro, e eu levantei-me e disse assim: general, você me dá a palavra? Levantei lá atrás. Você me dá a palavra? Pois não. E a Faibras? Nós temos muitos que querem desfilar, mas não têm condições, porque não condições físicas. E eu preciso de viaturas para que eles possam desfilar. Aí ele disse para o coronel ajudante de ordem: prepara, veja quantas viaturas eles vão precisar. O que eu quero dizer com isso aqui é que eu gritei e a Faibras para que todos levantaram e olharam para onde estava vindo aquela voz. Era minha que estava lá de trás gritando sobre Faibras. Então a gente tem. Por que eu quero? Nesse vídeo de YouTube, fale. Olha, no YouTube, bote Faibras. Escreva Faibras no YouTube e que se inscreva. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento da Faibras, melhor para a gente. Quanto mais. É só isso, uma palavra só. Faibras. Quanto mais pessoas. Bota no YouTube, abriu, escreve lá em cima na lupazinha, Faibras. Toca, abre, se inscreve, pronto. Então, se a Faibras vai até, um exemplo, está indo só até o Espírito Santo, aí vai até a Bahia, vai até o Rio Grande do Norte e vai indo aí até sair fora do país. Porque o YouTube é mundial. Então, é isso aí que eu preciso, que nós precisamos. Olha, irmãos, não havendo mais nada para falar, mas nós estamos providenciando, né? Se eu ia esquecer disso, estamos providenciando um outro espaço para que a gente, aqui no centro da cidade, ali próximo à Rua do Lavradio, para que a gente tenha a nossa sede de novo de volta. Está nos finalmente, ainda não está fechado, né? Lembra, Rafaela? Ainda não está fechado, mas está nos finalmente. Isso vai acontecer ali. Vai acontecer aquela reunião que a gente fazia todo mês, todo primeiro sábado. Talvez seja dessa vez, uma vez de 2 em 2 meses, mas vai acontecer. Porque é gostoso, é gratificante a gente chegar a olhar assim: pô, Moraes, quanto tempo, abraçar, botar no colo. Porque é pequenininho, a gente pode botar no colo, né? Entendeu? Pequenininho, botar no colo. Entendeu? Então a gente vai ter aquele papo, tomar aquele cafezinho, olhar para o Ribeiro: "Ah, Ribeiro, como é que tá?" E tal. Essas coisas não tem preço. Abraçar aí não tem preço. Abraçar os colegas, quem está careca, quem não está careca, a gente abraça todo mundo, passa a mão. Tá bom? Bom, irmão. Você quer falar? Por favor. Pois não.
temos vários advogados, inclusive o nosso advogado principal morreu, e vários colegas nossos que aqui que não está em casa, sempre devem aqui. Agora, vai me perdoar. O que o seu público vai fazer por nós? O que nós queremos aqui, eu principalmente. Até hoje, moro de aluguel, sou um veterano de guerra. E pode. E não tenho uma reforma. Cadê a minha reforma que eu tenho direito? Essa que o homem jogou fora o lixo. Não é nem que fosse um soldado, não importa. É alguma coisa porque me dá vergonha de vir aqui. Aqui, eu tenho 2 filhos, cara. Tenho 2 filhos. Militar. E na época, passaram. Pai, não é preciso isso, pai. Você não tem nada, você não ganha nada. Eu ganhei um salário mínimo, cara. Trabalhei tantos anos na minha vida. Fiz lá, seu amigo, morreu. O amigo do Zé Carlos morreu perto de mim. Eu tiro na cabeça. Porra. Perdão. Em mim? Sim, sem dúvida. O que esse outubro vai botar nossa reforma? Nada, gente. A única esperança é essa pessoa que está aqui, que é advogado, que comentou comigo, nós tínhamos um advogado, que eu não conheci hoje. Então, o importante, gente, é a gente participar de uma reunião e ter alguma reforma, que é o nosso aqui, ó, que manda isso aqui. E aqui também, ó. E aqui também. Olha, eu tenho filhos em casa, medalha eu tenho em casa. Eu não trouxe. E meus filhos deixaram trazer. Não, pai, não vai não, pai. Eu não deixei eu vir. Por causa disso, gente, não tenho nada. Vai, Brian, tá ótimo. É ótimo, muito bom. Mas cadê? Cadê o que nós queremos, gente? Eu ganho como? É minha casa, eu não tenho moro de aluguel. 80 anos moro de aluguel. Para melhorar aqui meus filhos. Agora são militares. Eu não, pai, vou comprar uma casa para o senhor. O senhor foi uma mãe. Pô, não tem necessidade disso? Não tem. Aí eu tenho agora. Não, tá tranquilo. Fica tranquilo, meu irmão. Veja bem, querido. Veja bem. Não, ele está correto. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Pode falar. Você. É quase chorando que eu falo. Por que o FAIBRAS? Porque o Exército Brasileiro necessitou dos FAIBRAS com 20 anos. E os FAIBRAS atendeu o pedido, embarcou num avião, até sem saber para onde ia. E quando chegamos naquele aeroporto, desembarcamos na parte da manhã, em São Domingos, começamos a ver que era guerra, não era paz. A missão FAIBRAS foi só rótulo de paz. A missão FAIBRAS, nós não estávamos acostumados, naquele tempo, o que era uma trincheira, né? Então, quando nos pegou de surpresa, ninguém conhecia o que era uma trincheira. E aí? E o comando em cima, né? O comando em cima da gente. A gente fazia de gato a cachorro para permanecer em pé e vivo. Muito difícil para o soldado brasileiro, com 5 meses de incorporado, saber encarar uma missão daquela que diz que era paz. Nós somos veteranos firmes, 80 anos eu, já vou para 81, com as canelas boas.
Mas eu tenho um segredo muito grande. Eu tenho um segredo muito grande. Jesus Cristo na vida do ser humano, né? Alguns já foram, alguns não aguentaram aquele problema que ele encarou lá na República Dominicana, entendeu? Mas nós conseguimos ultrapassar a luta. Hoje estamos com a coceirinha, estamos com artrose nas pernas. Tudo foi problema da República Dominicana. Não pensa que foi boniteza, não, que não. Hoje não temos dinheiro, ganhando um salário mínimo, comprar uma pomada para passar na artrose. Quando vamos ao SUS, que é outra conversa fiada, SUS para o brasileiro, trabalhador, o Faibras, é tudo conversa fiada, porque nunca tem na farmácia o remédio que o doentinho precisa. Aí o doutor lá bonitão, todo de branco, manda o Faibras lá para a farmácia. E cadê o dinheiro? Para comprar o medicamento. É quantos está morrendo, trabalhador está morrendo, porque não tem o dinheiro para ir à farmácia. Quem tem, vai. E quem não tem? Não pode comprar, vai morrer. É o que está acontecendo. O Exército Brasileiro teria, pelo menos, no mínimo, nos dá um direito, um tratamento de saúde. Não precisou da gente com 15 anos? Tá bom. Bom, meus amigos, nós temos um cafezinho aqui fora, viu? Nós vamos enterrar. Bom. Só antes da gente... Muito obrigado a todos aí. Desculpe apressá-los, é só porque o tempo urge. Muito obrigado pelas participações, pelas declarações emocionadas. Antes de nós encerrarmos, então, palavras finais, gostaria de chamar o comandante João Batista para fazer o encerramento dessa nossa sessão solene e, na sequência, passarmos, então, ao cafezinho aqui no corredor, aqui fora mesmo do auditório. Vou quebrar o protocolo e vou cumprimentar primeiro a doutora Raquel, minha colega de infortúnio na profissão em que vivemos. Doutora Raquel, por favor. Apresento a ela e vou dar uma referência para poder transferir para ela desculpa a imodéstia, uma vasta experiência que eu tenho com os nossos ex-combatentes. Então, mais uma mão de muita luta, mas de muita esperança. Ou nós vencemos essa batalha, minha cara colega, ou o Brasil não é mais um país democrático. Nas nossas mãos está o último lance para que nós tenhamos liberdade de falar, pelo menos, o que tem que ser mudado. Então, a nós, advogados, cabe a real, a importante decisão de não se render. E em defesa dos pobres, pobres nós, não são os que estão morando nos morros, pobres nós que estamos vivos aqui embaixo, sem dignidade, para que possamos honrar
pelo menos a saúde e a sobrevivência dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu já sou bisavô. Temos que lutar, temos que prosseguir, não nos rendemos. Não estamos negociando nossos direitos. Não pedimos para ir para o primeiro mundo. Ninguém pediu para ir para São Domingos, nem sabíamos para onde íamos na época. Mas simplesmente aceitamos uma missão e dela saímos com muito brilhantismo. Eu lhes digo, a colegas de Marinha, representando também os nossos fuzileiros, o Brasil tinha a melhor tropa de São Domingos. E no comando geral que eu estava, permita, meu general, e no comando geral que eu fui mandado, numa quinta-feira, em vez de ir para Nova York, em vez de ir para Londres, onde eu era o número 1 para ser adido naval, o general Gaza me chama e pergunta se eu estava pronto para sair do Rio. Lógico, havia 5 lugares de adido naval. Então, o senhor vai marcar terça-feira com o general Braga, que nós vamos assumir uma missão muito importante e estamos precisando do senhor lá. Muito me honra, inclusive pelo testemunho de vocês aqui, em vez de vestir a casaca em Londres, em Roma, ou no Japão, ou quem sabe mesmo nos Estados Unidos, eu tenho vestido o fadigue da nossa luta de São Domingos. A melhor tropa de São Domingos era a Fabraz. E lhes digo isso com muita honra no quartel-general, porque houve uma dificuldade que eu ouço. Posso me abrir um pouquinho, general? Então, por favor. Em que eu estava lá, porque dependia de elementos logísticos, eu desconfiei que era um problema maior do que estávamos nos contando, e o problema era maior. Um contingente, que não era o Brasil, que não era, talvez fosse o americano, não sei, não está aqui quem foi, estava se negando a cumprir uma missão que estava muito próximo do licenciamento e, depois do licenciamento, eles tinham o direito de ir para casa. Houve uma dificuldade mas não há problema nenhum, a Fabraz vai. Mas tem que consultar o comando, eu digo, não precisa, o general já concordou. Mas o coronel Miramatos era um nome difícil. Não, o general Miramatos não é difícil. O general fala as coisas que pensa. Mas não precisa. O general Miramatos já concordou. Tamanha a confiança que nós tínhamos na nossa gente. Lógico que daí direto para o general assumir. Oh, que bom, né? Tipo, Miramatos, ótimo, vamos lá. Estou contando um segredo de 60 anos. Nós confiávamos tanto na nossa tropa, tanto no nosso pessoal, que eu julguei a minha carreira numa jogada dessa. Não me arrependo. E disso muito me honro. Incluí os fuzileiros, incluí o meu pessoal do Rei. Eu tenho uma grande simpatia porque fui o tradutor do general Braga. O general Braga não falava inglês nenhum, então precisava de um tradutor para espanhol e um tradutor para inglês. E eu fui designado para falar menos mal as 3 línguas. Mentira, mentirinha. Enquanto eu estava traduzindo, ele estava pensando o que ia responder. Muito bem. Coisas da Fabraz, segredos da Fabraz, merecia não um livro, merecia um compêndio. Foi uma grande verdade. A melhor tropa de São Domingos era do Exército Brasileiro e dos nossos fuzileiros. Digo isso para a história. Eu digo isso para o futuro. Lá estamos, a pedido de um governo maior que o nosso, mais poderoso, numa pré-guerra, superado 63, São Domingos era o alvo predileto dos soviéticos
no Caribe. E São Domingos tinha que ser barrado. Segundo Domingos era pelo degrau de uma escada que eles queriam subir e não passaram dali. Para cá vieram, para Amman vieram, alguns oficiais e cadetes do Exército Dominicano, porque se ficassem lá, iam ser mortos pelos desafetos políticos. E ficaram aqui, fizeram o curso, e quando já terminada a operação, íamos mandá-los de volta, veio a resposta: não vai, porque eles não sobrevivem. Não estava desarmada a força militar, mas não estava desarmado o ódio. Ou eles ou nós, que jurados de morte porque vieram terminar o curso na mão. Muito mais para ser contado. Muito mais com humildade, mas muito mais com altivez. Não vamos cobrar nada do Brasil, mas não deixe que nos cobrem nada. O nosso passado está escrito na história. Se vamos para a primeira folha, se não vamos para a última folha, a história será contada por nós, não pode ser contada por eles. Um problema seríssimo. Durante a Revolução, um contingente brasileiro vai ao Caribe. E eu, no Conselho de Segurança, disse: não é área de nosso interesse. Veio a resposta: esquece o interesse. O problema está acima de uma posição militar. Nós temos que assumir uma resposta para o mundo. Chega! Era o basta. Desculpe, eu já devia ter parado de falar. Só para terminar um pouquinho só, professor, me perdoe, general, pelo amor de Deus. Deixa eu abrir a minha expressão no silêncio que eu tenho mantado. Eu não posso falar assim na rua, só posso falar dentro de casa. Vocês são a minha casa política. Vocês me roubaram numa casaca nos salões festivos da vida militar, que são os adidos militares. Com todo respeito, eu também queria ser. Mas de volta me deram muito, me deram orgulho de conhecê-los melhor, me deram orgulho de representá-los melhor, e me deram o orgulho que eu tenho de ser uma família de militares. Nós 5, meu pai, de 22, de 1922. Para lá, para cá, para lá, para cá. Minha família, meus irmãos nasceram em locais diversos, porque 22 não foi vitorioso, e por isso a gente ficou passeando pelo Brasil. Quando chegava no lugar, Calógeras, que assumiu o Ministério da Guerra, não deixou meu pai parar, porque não quis dedurar os revoltosos de 22, em Goiás. Tudo isso está no meu sangue, tudo isso está no meu sofrimento, mas muito mais na alegria de lembrar uma coisa para os senhores, um segredinho nosso. A febre demorou a chegar. O primeiro da febre saiu daqui atrasado. Mas por quê? Ignorantes, vou chamá-los de ignorantes, com muita alegria, porque não sabem. Ignorantes porque não sabem. Mas um segredinho para os senhores. Estava tudo pronto. O Marcílio Dias estava pronto, já tinha mantimentos a bordo. Nosso destroyer, que fez a escolta junto com os americanos até Gibraltar, quando entraram, então, os ingleses. O americano não apresentou o transporte para nós. Nós precisávamos de 10 dias para nos adaptarmos uma tropa inteira no primeiro escalão, e eles estavam com problemas sérios, em umas áreas mais importantes, mas não assumiram que o problema era do transporte da West Navy. Então, o Brasil, o pessoal estava prontinho aqui, gente. Vocês sabem disso. Demorou, atrasou, né? Então, aquela brincadeira que veio depois de vocês que criaram. General Clark reclamando dos contingentes, que estava com problema com os contingentes africanos, problema com a população, precisava tirar os africanos.
e colocar a tropa brasileira. Problema social, político, interno da Itália. Nessa brincadeira toda, já o Clark, vou terminar, de cerca de 2 metros de altura, já o comandante do quinto exército, teria reclamado, como é o nome do general? O nosso general, João Batista Mascarenhas de Moraes, foi dito o nome dele. O general Clark ficou, e a brincadeira é que quando os brasileiros chegaram lá, ele virou para o general, se atrapalhou todo com o português e disse: mas caramba, demoraste. Isso é brincadeira que se fazia na época, é história. Mas, meus senhores, parabéns para vocês. Outras histórias que não se sabe, talvez a história de vocês possa vir a contar. Eu vou me apresentar à minha colega. Há muitas mais coisas que eu quero dar para ela sobre essa parte dos ex-combatentes da FEBRAE. Muita coisa, muito subsídio, mas eu tenho a veleidade, de ter conseguido, na Marinha, a vantagem, os direitos que estavam suspensos para os ex-combatentes da Segunda Grande Guerra, e já considero, evidentemente, não há dúvida nenhuma, que vocês são ex-combatentes. Está na cara. Não há dúvida. Vocês foram fazer o quê? Brincar lá? Para fazer Olimpíada Militar? Ou vocês foram com o fuzil na mão? Desculpe a demora, mas eu estou perigoso, porque eu não consigo falar quando sou emocionado e falando pela verdade. A verdade é história, tem que ser contada. Obrigado. Pessoal, um detalhe. Nós vimos o Vietnã. Quem está lembrado disso? Tanto que a nossa tropa foi tão importante que a 82ª Companhia de Paraquedistas passou 15 dias com a gente se preparando para esse Vietnã. Estão lembrados disso? Tem tudo documentado, veio o embaixador do Brasil, falava Castelo Branco, só que não tem, nós temos tudo documentado. O Vietnã. Senhores, eu vou lhes pedir licença. Então, senhores, vou pedir licença, porque realmente precisamos acabar ao meio-dia. O general Sérgio, presidente do Clube Militar, está aqui presente, fará uso da palavra, encerrando esta atividade. Muito obrigado. Parabéns. O senhor é a história viva, a história viva. E Deus queira que nós possamos chegar a esse patamar com essa energia, com essa vibração, com essa memória. O senhor é um privilegiado. Pai Maior lhe abençoou. O senhor vai a uns 107 anos, 110, com esse potencial. Meus amigos, os senhores são a história viva. O Clube Militar, acolhendo-os, não está fazendo nada mais, nada menos do que obrigação, reconhecimento. O que nós vemos hoje no nosso Brasil, eu estava assistindo a Jovem Pan, parece que o Senado se mobilizou e vai desencadear o impeachment, vai desencadear a queda do foro privilegiado e a anistia total. Senador Rogério Marinho, vários senadores de oposição. Então, graças a Deus, o Brasil vai entrar no azimuth que ele merece. Azimuth de paz, de progresso. Essa cachorrada que está aí, esse ativismo, isso não leva a nada. Agora, os senhores são heróis. Os senhores foram lá dando a vida pelo Brasil. Independente do mérito, os senhores estavam lá com a vida de escudo, com a vida entregue ao bandido. Foram e venceram e demos um banho, como sempre demos um banho em todas as nossas missões externas. Parabéns, considerem o Clube Militar como uma casa dos senhores. E reitero,
é uma obrigação esse reconhecimento, esse acolhimento. Uma salva de palmas para os senhores. Muito obrigado, general. Então, senhores, por favor, aqui fora temos um cafezinho. O general Bergo está deixando aqui os folhetos sobre o nosso Instituto de Geografia e História Militar. Então, aqui fora, um cafezinho para a nossa confraternização. Muito obrigado a todos pela presença.